Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Neste vídeo estarei apresentando uma ferramenta que eu criei, que estará sendo disponibilizada para empresas que tenham a necessidade. Vou apresentar aqui a ferramenta então. Eu tenho aqui controle de EPIs. Isto é algo bastante importante porque onde eu já implantei essa ferramenta, eu tenho notado que anteriormente esse controle era feito de forma manual e o risco de a empresa ter problema com a questão EPIs é bastante grande. Tanto é que eu percebi que algumas dessas empresas tiveram realmente problema por não ter um controle bom de EPIs. Então eu vou demonstrar aqui como a ferramenta funciona e se você porventura precisar instalar em sua empresa, pode entrar em contato comigo na descrição do vídeo. Eu estarei colocando detalhes para contato para poder então adquirir essa ferramenta. Vou acessar aqui. É uma ferramenta feita com Excel, VBA e utiliza banco de dados. Isso ajuda muito na questão de você utilizar essa ferramenta para multi-usuários, ou seja, mais do que um usuário ao mesmo tempo. E mais, a ferramenta permite que você configure acessos. Por exemplo, parte do acesso pode ser feito por uma pessoa, parte por outra, na questão de conferências em especial. Vou colocar aqui o usuário e a senha de acesso, que vai liberar todos os acessos nesse usuário master aqui. Ok? Já acessou para mim, então, a ferramenta feita no Excel. Temos aqui a ribbon personalizada com os botões que são utilizados nessa ferramenta. Eu vou explicar brevemente o que faz cada botão, então. Aqui nós temos os dois primeiros botões, bem simples e muito importantes, que é os centros de custo dessa empresa fictícia. Eu tenho aqui o cadastro de funções dessa empresa. Então eu tenho aqui o centro de custos, ou poderia ser setores, e aqui eu tenho as funções, vou colocar aqui mais para baixo, e agora vou abrir essa terceira tela, cadastro de funções e centro de custos. Aqui eu faço uma amarração, eu relaciono o centro de custo com a função, ou seja, eu vou pegar aqui um centro de custo administrativo ou um setor, aqui à direita eu tenho as funções, aqui abaixo mostra as funções que eu aloquei nesse centro de custo administrativo. Analista administrativo 1, auxiliar administrativo e diretor administrativo. Essas são as três funções que eu coloquei nesse centro de custo administrativo. Se eu pegar aqui comercial, eu vou perceber também que eu tenho três: auxiliar comercial, supervisor comercial e vendedor. Vamos pegar aqui recursos humanos, tenho apenas um. Então as funções que estão aqui podem ser colocadas nos centros de custos. Isso é bastante importante porque vai ajudar no processo em seguida. Muito bem, vamos fechar essas três telas. Abrimos agora a tela de cadastro de funcionários. Muito bem, temos aqui a tela de cadastro de funcionários. Eu tenho aqui os campos em amarelo que são obrigatórios. Os outros campos são opcionais, porque esse controle é para controle de EPIs. Se a empresa quer adquirir, quiser controlar algo mais, pode utilizar os outros campos. Ou, se desejar preencher também, pode ser preenchido. No exemplo aqui desta demonstração, eu coloquei apenas nos campos obrigatórios em amarelo. Se eu pegar aqui o primeiro funcionário, por exemplo, ele coloca para mim aqui a cidade, aqui eu escolhi a função, e de acordo com a função que eu escolho, ele lista os centros de custos onde essa função está, que foi feito nessa tela anterior. Se eu pegar aqui administrativo, nós vamos ver que a função diretor comercial está apenas para o setor administrativo, não está para os outros. Mas a mesma função pode estar para mais centros de custo, caso a descrição seja igual. Muito bem? Então aqui de uma forma muito fácil, você pode colocar o nome, a cidade, o estado já vem de forma automática, escolher a função e o centro de custo que vai ser preenchido para você então poder gravar e cadastrar mais funcionários. Ou alterar alguma informação caso haja necessidade. Em seguida, nós temos aqui o cadastro de EPIs. Essa tela também é bastante importante, visto que esse sistema é para controles de EPIs. Eu coloco aqui uma lista dos EPIs utilizados na empresa.
Aqui eu tenho mais algumas informações muito importantes. O vencimento, ou seja, eu coloco aqui qual é o tempo de vencimento para cada EPI. Por exemplo, essa luva, ela vence a cada 30 dias. Isso é muito importante, porque o sistema mais à frente, eu vou demonstrar depois, vai estar observando esse período para avisar da troca do EPI. Outra informação bastante importante é o CA, que é o número que muitas vezes é obrigatório a informação. Então você coloca aqui quais EPIs têm o CA obrigatório de informação. Esses aqui eu coloquei como exemplo não obrigatórios. E aqui também, importante para o controle, a unidade de medida, porque na ficha que vai ser impressa tem que ficar muito bem claro qual a unidade de medida do EPI entregue. Então aqui nós temos o cadastro dos EPIs para esta empresa. Em seguida, temos as últimas duas telas, que são as telas de movimentação. Essa primeira aqui, EPIs por função, eu coloco quais os EPIs são obrigatórios para cada função, de acordo com o laudo colocado pela segurança. Então, vamos colocar aqui, administrativo, por exemplo. Ele listou para mim as 3 funções que eu pré-configurei antes, listadas aqui. Então, para cada centro de custo, ele lista para mim as funções aqui. Vamos pegar esse primeiro. Quando nós clicamos aqui em administrativo, ele lista aqui algumas coisas. Por exemplo, as funções desse centro de custo. E aqui embaixo ele lista também quais os funcionários que eu cadastrei aqui estão para esse centro de custo. Se eu pegar aqui analista administrativo, ele mostra apenas os funcionários ou o funcionário que estão para a função. Também diretor administrativo e assim por diante. Vamos pegar aqui manutenção, vamos ver se é a mesma coisa. Ó. Mecânico temos 1, auxiliar de manutenção temos nota 2 e eletricistas temos apenas 1 aqui. E também, vamos voltar para o primeiro, eu tenho outra informação bastante importante aqui, que ele mostra aqui à direita dessa tela aqui ao meio, quantos EPIs obrigatórios foram marcados. Vamos pegar a função analista administrativo. Note 4 EPIs marcados. Notamos aqui 1, 2, 3, 4. Em seguida, diretor administrativo, apenas 2 EPIs. Esse último, 3 EPIs. Então, essa configuração fará com que na próxima tela que veremos, ele controle os EPIs que foram marcados como obrigatório para cada função. Se eu pegar, por exemplo, o diretor administrativo, que tem apenas 2 EPIs, e marcar mais um, camisa polo, por exemplo, notem, ele agora está com 3 EPIs obrigatórios. Se eu clicar qualquer função e voltar, vou notar que ainda mantém os 3 EPIs. Eu não quero a camisa polo, desmarco, agora são 2. Então, para configurar essa amarração é muito simples. Muito bem, vamos fechar e vamos para a última tela. Ficha EPIs por funcionário. Essa aqui é a tela movimentação dos EPIs. Então, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, ele vai abrir para mim uma lista dos funcionários por setor, a função. E aqui tem informações importantes relacionadas aos EPIs. Quais são? Essa coluna aqui, ela demonstra a quantidade de EPIs obrigatório para cada funcionário de acordo com a função, conforme foram configurados na tela anterior que eu demonstrei. Então, podemos notar aqui que o Ivair Ferrari, por exemplo, tem 2 EPIs obrigatórios. O Lucas da Silva, que tem a função analista de RH, tem 3. Esse aqui é o Rômulo Junqueira, manutenção, mecânico, tem 7 EPIs obrigatórios. Essa informação que foi pré-cadastrada na tela anterior aqui, EPIs por função, estará sendo listada como quantidade nesta coluna aqui. Outra informação que tem nessa tela é quantidade de EPIs entregues que são os obrigatórios. Por exemplo, aqui foram entregues 2 EPIs obrigatórios, ou seja, todos foram entregues. Se eu pegar esta função aqui, por exemplo, analista administrativo, para a Marta Rocha, eu tenho 4 EPIs obrigatórios e apenas 3 entregues. E aqui a quantidade total entregue 3 também. Então aqui eu estou com uma pendência de 1 EPI obrigatório. Vamos dar 2 cliques para verificar. Notem, a Marta Rocha aqui, ela tem 4 EPIs obrigatórios e apenas 3 entregues. A camisa social ainda não foi entregue. Se observarmos aqui à direita, também podemos perceber que esse EPI ainda não foi entregue e deve ser entregue para não ter problema. Muito bem, vamos voltar aqui. E por último tem aqui uma coluna de quantidade de EPIs entregues. Por que isso? Qual a diferença dessas duas colunas? Vamos pegar esse exemplo aqui.
o funcionário, a funcionária Lourdes Silveira, do Compras, analista de compras, ela tem 3 EPIs obrigatórios nesta função. Foram entregues apenas 2 EPIs obrigatórios, faltando 1, mas já foram entregues 4 EPIs. Como assim? 2 EPIs não obrigatórios foram entregues. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa trabalha no setor administrativo e por um momento lá na empresa precisou de uma luva para alguma atividade. Então ela pegou esse EPI, que não é obrigatório o controle, mas ficou aqui registrado então. Se dermos 2 cliques, temos aqui a Lourdes Silveira, setor de compras, função analista de compras. Temos aqui 2 EPIs obrigatórios, o terceiro aqui não foi entregue. E notamos aqui na lista de entregas que temos o EPI 6 e o 5 estão aqui. E o EPI 4 e 8, que são na lista de baixo, não obrigatórios, também foram entregues aqui então, conforme apresentado na tela anterior. Então nós temos aqui essa tela onde podemos observar várias informações então. Vamos pegar aqui outro funcionário, Rose Silva, por exemplo. Notem, ela tem 5 EPIs obrigatórios, 5 EPIs obrigatórios entregues e 6 EPIs no total entregues, ou seja, um EPI não obrigatório foi entregue aqui. Damos 2 cliques, visualizamos aqui, todos os EPIs em azul foram entregues. Se não estiver entregue, estará em vermelho. Aqui os EPIs não obrigatórios. E aqui à direita, nesta parte, nós temos todos os EPIs que já foram entregues, inclusive aquele não obrigatório, que está aqui. E aqui nós temos algumas cores para diferenciar. Por exemplo, itens em azul são itens que estão em dia. Ou seja, essa bota impermeável, por exemplo, ela falta ainda 1051 dias para entrega. Então o sistema vai observando a data do computador, a data atual, e vai controlando aqui os dias para a troca. Este avental de segurança, ele tem ainda 125 dias para a troca. Amanhã estará com 124 e assim por diante. Nós podemos notar aqui outro na cor verde. O que é essa luva de segurança que está na cor verde? Foi configurado no sistema para que itens que entrem no 15º dia útil para baixo até 0 fiquem na cor verde, informando que esses itens na cor verde precisam de observação porque logo, logo eles estarão vencidos. Depois do 0 ficará -1 e ficará em vermelho. Então aqui os itens que estão na cor verde devem ser dado atenção para providenciar a troca. Já essa luva de látex com pó, ela está há 12 dias atrasada. Então isso aqui é um problema. O sistema avisou, eu deixei no exemplo de propósito para mostrar que se o item ficar em vermelho, ele vai estar aqui dias para troca em negativo, ou seja, atraso. Nesse caso, está com 12 dias de atraso e ele precisa da troca. Para fazer essa troca é bem simples. Eu pego aqui à minha esquerda a luva de látex com pó 50 pares e coloco aqui o CA. Eu vou simular aqui um CA qualquer, que deveria seguir esse número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui. Eu coloco aqui o tamanho é o P, e vou colocar aqui a quantidade, 1. Clico nesse disquete. Já jogou aqui para baixo. Se eu quiser entregar mais algum EPI, eu posso pegar qualquer um. Vou pegar aqui a camisa polo, por exemplo. Eu coloco para cá, aqui CA não é obrigatório, o tamanho vamos colocar M, e vamos colocar aqui quantidade 1. Jogou para baixo também. Então eu posso colocar aqui até 10 EPIs para fazer a baixa. Quando eu clicar aqui em baixar itens da lista acima, ele estará completando aqui na parte de baixo, colocando esses itens, e no caso da luva, ele estará ficando na cor azul em dia, e essa luva aqui, que está na cor vermelha, ela vai ficar oculta. A gente pode visualizar clicando nesse botão listar todos. Então ele estará controlando essa luva que está em atraso. A camisa polo, que ela já foi entregue, ela estaria então substituindo isso também, mas não há necessidade de entrega, mas poderia ser entregue. Então se eu não quiser baixar essa camisa, eu dou 2 cliques, ele sai daqui. Então eu posso abaixar apenas a luva que está em atraso. Quando eu clico nessa opção baixar itens da lista acima, ele vai fazer a baixa, conforme mencionado, e vai abrir uma folha onde tem informações sobre a entrega de CPIs, a legislação, e aí o funcionário vai estar assinando, essa folha vai ser impressa, para que a folha assinada pelo funcionário seja arquivada. Vamos fazer a baixa dessa luva então? Clicamos aqui baixar itens da lista acima, ele está fazendo uma pergunta, se eu quero confirmar a entrega
do ou dos EPIs da lista, eu dou um sim. Coloco aqui a senha. Ele pede sempre a senha para fazer essa baixa, é a senha do usuário, e já imprimiu para mim aqui dados, o nome da empresa, os dados do funcionário, aqui o EPI ou os EPIs entregues, uma caixa, e aqui o CA. Aqui tem algumas informações de legislação, observação, a declaração do funcionário, a legislação, e aqui tem a data atual, dia 9 de abril de 2024. E nessa parte aqui, quando você imprimir essa folha, o funcionário estará assinando então, e você deve arquivar essa folha assinada pelo funcionário. Depois disso, essa folha pode ser fechada e não precisa ser gravada. Muito bem, voltamos aqui agora, se pegarmos a Rose Silva, vamos notar que agora a luva de latex está com 30 dias, ou seja, eu baixei agora, ela tem 30 dias até o vencimento, já está atualizada. Se eu marcar aqui listar todos, nós vamos observar novamente com a Rose que a luva está aqui, ó, que estava atrasada. Mas ela fica oculta porque todo o histórico de todos os EPIs entregues para o funcionário selecionado estarão aqui. Mas se eu clicar aqui desmarcar, eu estarei vendo apenas os EPIs atuais, ou seja, que já foram vencidos e substituídos, ficarão ocultos aqui para relatórios, por exemplo, para que eu possa verificar todos os EPIs que foram entregues ao longo do tempo para o funcionário selecionado. Eu vou encerrar esse vídeo agora e esse vídeo terá a segunda parte, o próximo vídeo, onde eu estarei explicando mais funcionalidades que existem nesse controle. Se você precisa de um controle dessa forma, completo, que funcione em sua empresa, por favor, entre em contato. Na descrição do vídeo terá o e-mail para contato, que poderemos conversar a respeito. Um abraço a todos, os vejo na próxima aula.